Irmãos, com grande alegria também hoje estamos recebendo nosso querido missionário Ademir. Isso é um domingo bem missionário, não é? Você tem aqui o desafio em relação ao Japão, tem o desafio indígena no Brasil. Um dos projetos preciosos de alcance dos indígenas no Brasil é o projeto Amanagé, que teve lá à frente um dos nossos missionários, um dos quais a igreja investe já também há mais de 20 anos, que é o pastor Ronaldo, depois o pastor Cássio, e atualmente nosso querido Ademir Cowboy. Ele hoje está ali na liderança do projeto Amanagé, e com alegria no coração nós o recebemos. Quero convidá-lo aqui à frente, ele apresentará também ali a família. Deus abençoe, Ademir, muito bem-vindo. Deixou o chapéu lá embaixo. O chapelão ali é a marca do Ademir Cowboy. Você olha, mas a bota aqui diz que ele é, não é? Deus abençoe, muito bem-vindo. Uma alegria recebê-lo aqui nessa noite também. Que o Senhor o use com poder e graça em nome de Jesus. Para a gente é uma alegria muito grande, né, esse tempo que o Senhor preparou aqui de estarmos junto à amada igreja, para podermos então cultuar ao Senhor e adorarmos ao Senhor aqui como igreja. O meu nome é Ademir, eu sou do interior de Minas Gerais, nasci na cidade de Serra do Salitre. Nossa cidade tem ali uns 10 mil habitantes, fica ao lado de Patrocínio, onde nossa igreja tem ali o Instituto Bíblico Eduardo Lane. Na minha família, ninguém era crente, ninguém conhecia o Senhor Jesus. Pelo contrário, as minhas duas avós, dos dois lados, de pai e mãe, pagador de promessa, ali das festas dos congados que tem naquela região no interior de Minas Gerais. Mas, quando a coisa apertava mesmo de verdade, a gente corria nos benzedor, lá do sítio, para poder ali nos benzer, para invocar a proteção, o quebrante, ou seja lá o que for, E toda a minha família, tio, primo, mexe com cavalo, com boi. E desde os 5, 6 anos de idade, eu cresci nesse meio, montando em bezerro na roça, e com um sonho aí de inteirar os meus 18 anos, para poder montar em rodeio aí em várias cidades. Com 14, 15 já comecei a fazer isso, a viajar dali para cá, Minas, São Paulo, interior do Goiás, junto com o meu primo, montando em touro. E foi ali, em um desses rodeios, que eu me peguei um dia com crise de fé profunda, e tinha muita devoção com as imagens, com a Senhora Aparecida, principalmente, até que um dia, eu saindo de casa e arrumando ali a minha mochila de montar nos touros, e tinha uma vizinha que ela foi criada na Assembleia de Deus, e criou lá dentro de casa também, e ela olhava para mim, olhava o chapéu, e naquela época o chapéu era igual um presépio de árvore de Natal, cheio de terço, de um monte de coisa, e ela falava assim: você está indo para o rodeio? E eu falava assim: estou indo. Ela olhava para mim e falava assim: olha, o diabo está indo contigo. E eu falava: como assim, tu está doida? Porque a minha mãe fala que sempre por trás de uma imagem tem um demônio e tal, Irmãos, e quando abria ali a abertura do rodeio, quando eu estava lá e entrava aquela imagem, vinha a fala daquela infeliz, que hoje é feliz, na minha cabeça. E eu olhava e pensava: meu Deus, será que eu estou pegando com o diabo para me proteger? E aí fui compartilhar com um amigo meu, e ele falou assim: olha, não questiona não, senão te castiga. Aí eu falei: pronto, então o que eu pego para me proteger também me castiga? Que negócio é esse? E aquela crise enorme, até que um dia eu abri ali a mochila, para me preparar antes do evento, e encontrei lá dentro da mochila um exemplar do Novo Testamento, que eu tinha ganhado há 10 anos atrás, quando um senhorzinho lá de cabeça branca passou na escola distribuindo, o Novo Testamento. Depois eu fui descobrir que era o Ministério de Gideões, mas naquela época eu não sabia. E peguei ali o Novo Testamento e comecei a ler e a devorar.
E eu chegava em casa dos eventos do rodeio, entrava para dentro do quarto e só queria saber de ler o Novo Testamento. Não queria saber de comer, de almoçar, de jantar. E minha mãe falava: menino, para com isso, de ficar lendo esse trem aí, você vai ficar doido, né? E eu falava: mãe, ó, a gente está tudo enrolado, porque aqui está falando que nós é pecador, está tudo no inferno. Não descobri como é que nós vai para o céu ainda. Eu estou lendo a Bíblia para tentar descobrir, né? Mas eu sei que a gente está enrolado. E pior ainda, eu li aqui e diz que vai sair um dragão do mar, vai engolir nós tudo. Minas Gerais não tem mar, deve ser um corguinho ou algum reguinho aqui, porque é da água, né? E aí aquele desespero. E aí lendo a escritura, até que um dia nós estávamos ali num rodeio, no interior de Minas, e aí o locutor pegou lá o microfone e no início da abertura do evento, ele falou lá, São Sebastião do rodeio, e aí desceu aquela imagem de São Sebastião. Quantos aqui já foi em rodeio? Levanta a mão assim, só para mim ter uma ideia. Pastor, olha aí, presta atenção, pega os nomes aí. Brincadeira. E aí quando o locutor então falou, São Sebastião do rodeio, aí aquele negócio bem Hollywood, né, foguete, tal, aquele negócio todo, e aí eu olhei assim, irmãos, e falei, meu Deus, coitado, ele está amarrado no toco, e tudo frechado, não deu conta nem de proteger ele das frechas, como é que vai me proteger de montar num boi? E aí na mesma hora o locutor falou, Senhor Jesus, e desceu ali a imagem do Cristo ressurreto. Irmãos, e naquela hora eu olhei as duas imagens e falei, agora sim, tudo que eu tinha lido na escritura fez sentido, porque eu olhei para aquela imagem do Sebastião e vi ali um homem que estava amarrado, tinha sido flechado e estava morto e continuava morto, mas eu olhei do outro lado e tinha lá um homem, mas ele era também Deus. Pegaram ele, espancaram ele, crucificaram ele, mas no terceiro dia ressuscitou e prometeu vida eterna a todos aqueles que creem no seu nome. E ali mesmo então, em prantos, eu já orei ao Senhor. E foi um ano ainda de luta, sem igreja, sem discipulado, lendo a Bíblia, luta contra pecado, no meio de rodeio, aquele negócio todo. Até que um dia eu estava com tanto incômodo, 1 milhão de perguntas na cabeça, e eu pensei, meu Deus, eu vou ter que procurar alguém, e aí, achei um amigo meu, falei, vamos numa igreja comigo dos crentes, porque eu preciso fazer umas perguntas, e aí nós saímos naquela cidade, procurando a igreja dos crentes, e aí, nos deparamos com uma igreja aberta, numa quarta-feira, e entramos, mas descobrimos depois que era para ir só quem tinha falido, estava em depressão, e estava assim, desesperado. E aí o que tinha sobrado na vida era para levar lá na frente, para ofertar no altar do Senhor. E o meu amigo falou assim, rapaz, a gente só está com essa mochila, com essa corda e essa espora. Se o pastor pedir, como é que a gente vai montar à noite? Vamos embora enquanto é tempo. E a gente saiu dali correndo, né, daquela igreja. E até que, aí chegou no domingo, né, aquele incômodo enorme, e eu falei, eu não aguento, eu tenho que ir em alguma igreja, e aí saí procurando domingo de manhã, entrei numa igreja, e entendi ali o estudo, muito bem explicado, falei, que igreja boa, e tinha um senhorzinho, ele levantava a mão, e dava exemplo da roça, e eu falava, nossa, mas explica direitinho, falando até aqui dos exemplos da roça, disso, daquilo, e à noite, quando eu cheguei no rodeio, eu fui escrever o nome da igreja, pensei, eu vou me firmar nessa igreja, a única igreja evangélica que eu gostei, explica a Bíblia direitinho, mas eu não sabia o nome, né? E aí falei com meu amigo, é evangélica do quê? Ele falou, não tinha evangélica no nome, entrei em crise, falei, pronto, a única igreja evangélica que eu gostei não é evangélica, né? Não tem evangélica no nome. E aí eu falei, a única coisa que eu lembro é que do lado tinha assim uma floresta, um trem verde, eu não sei o que é aquilo. E aí ele falou, vai ser burro, aquilo lá não é floresta não. Eu falei, então o que é? Eu não entendi direito, se é um alface ou um repolho, mas lá no meio tem até uma rolinha lá comendo a sementinha, você não viu não? Hoje já não tem mais a rolinha, né? Então naquela época ainda tinha,
Falei, então é isso, é porque é a igreja do povo mais da roça. O senhorzinho lá dando exemplo de roça, e eles põem um repolho ali para atrair o povo do interior, então é a igreja que eu preciso me firmar, né? Aí foi assim, então acabou a temporada do rodeio, fui para Patrocínio. Chegou lá, eu perguntei ao meu primo, que ia todo dia treinar na fazenda, e falei assim, rapaz, você conhece alguma igreja dos crentes aqui que tem assim, um repolho, um negócio meio assim, desenhado? E ele falou assim, olha, eu passo em frente uma igrejinha dessa todo dia, quando eu vou para a roça. Eu nunca entendi aquele repolho lá, né? E aí, foi assim que eu fui parar na igreja presbiteriana do Brasil. Um ano depois, que eu fui entender que não tinha nada a ver com nada, né? Quando o pastor pregou sobre Moisés e a sarça ardente, e aí que foi fazer sentido. Mas Deus usa o que Ele quer, não é? Para poder nos direcionar e comunicar aí ao nosso coração. Um ano ainda, sendo discipulado pelo pastor, louvo a Deus até hoje pela vida do pastor Alírio, que teve muita paciência comigo, e um ano de discipulado. Eu chegava na casa dele todo dia, 7 horas da manhã, 6h30, para estudar a Escritura. Segunda-feira, que era folga dele, eu não sabia desse negócio de folga de pastor, eu estava lá, porque eu tinha marcado umas 10 visitas com peão na fazenda, para poder levar o pastor para falar de Jesus. E com toda a paciência do mundo, e hoje a minha oração é, Deus, não manda um igual eu não, porque eu não tenho a paciência do meu pastor daquela época não. Mas uma bênção. E até que depois, então, fui para o IBEL, fiz 3 anos de IBEL, depois fui para o Amazonas, e ali no Amazonas fiz complemento, lá no que é hoje o seminário presbiteriano, né, e terminei as matérias lá. Depois fiz antropologia, para poder ampliar o conhecimento transcultural, e também depois um mestrado aí no JAMP, na área de missiologia, né, e fui ordenado, também já tem uns 3 anos, Deus teve misericórdia, arrumou uma esposa para caminhar conosco, né, muito linda, que está aí em algum lugar. Foi no banheiro, está lá atrás. Né, e temos um filho hoje chamado Timóteo, que também já nos acompanha, né, ali nas viagens missionárias no interior do Amazonas. Tive ali o privilégio de ser liderado por pastor Cássio e Elis, né, e a gente brinca que eles vão virar os seres mitológicos do Amanagé, né, porque a gente não quer perdê-los de jeito nenhum, né, e são nossos mentores, mestres, que caminham conosco aí até hoje. E nós estamos ali, então, junto ao Amanagé, né, nesse novo desafio de liderar a equipe. Nós somos hoje 39 missionários, 23 frentes ministeriais ali diferentes, precisando muito de mais mão de obra, de mais missionários, principalmente para o ano que vem, alguém da área da administração e tesouraria, porque nós estamos aí perdendo a partir do ano que vem, né, o nosso missionário que trabalha nessa área administrativa da missão. Então nos ajude aí em oração por isso, né, que Deus possa levantar pessoas aí com o coração disposto a servir a obra. Abra aí a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Nós vamos caminhar aqui um pouco por esse texto. Lucas, capítulo 10. Vamos ler do 1 ao 12 e do 17 ao 20. Lucas 10, 1 ao 12 e 17 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos.
Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Verso 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. É muito interessante quando a gente lê as biografias missionárias, e a gente vê aí vários homens e mulheres de Deus que foram usados por Deus para levar o evangelho e abraçar o ministério, e entre povos que ainda não ouviu o evangelho. David Brainerd é um desses ícones que estudou a escritura e que foi despertado para pregar entre povos indígenas. E ele relata no diário, e é o que me chama a atenção, as suas lutas particulares, suas lutas do coração, enquanto ele está no ministério. Lutas essa que tem dias que ele estava muito animado, mas o seu diário é quase assim uma melancolia, né? É bem triste, é bem assim, às vezes, momentos desesperadores. E aí a gente olha e a gente vê relatos em que tem dias difíceis ali para ele, onde a única coisa que ele consegue fazer é buscar o Senhor em oração, porque tudo que ele não queria naquele dia era ir em direção aos povos ali para poder pregar. Lutas internas que a gente tem quando nós assumimos ministério, e circunstâncias, desafios que nós enfrentamos na caminhada quando o Senhor nos chama. Mas é assim mesmo, e ele já havia advertido outrora sobre essa caminhada ministerial. E quando a gente olha então para a Escritura, a gente vê Lucas fazendo aqui, descrevendo um momento em que Jesus está preparando os seus discípulos justamente para abraçar esta caminhada. Mas ainda não agora, nesse texto que nós lemos. Aqui é um treinamento prévio, talvez uma missão de curto prazo, pensando aqui numa jornada futura, pós-ressurreição, aonde eles de fato seriam enviados na autoridade do Espírito que seria derramado, para que eles pudessem então cumprir essa missão, abraçar então essa missão. E aí para isso então Jesus os chama e dá a eles aqui, faz a eles algumas considerações que eles teriam que levar a sério nessa caminhada ministerial. E é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês essa noite. Algumas considerações da caminhada ministerial. E quais são essas considerações quando nós olhamos para esse texto? A primeira delas é que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos que quando eles abraçassem o ministério, ou abraçassem a missão que o Senhor deu a eles, é que esse ministério ou essa missão, ela apresentaria os seus desafios. Isso é normal, o Senhor Jesus já adverte eles aqui, porque diz, e lhes fez a seguinte advertência:
E vamos caminhar por essas advertências. Olha só quais são elas. Ele diz, olha, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Ou seja, os recursos humanos para a necessidade real, a necessidade atual é pouco. Porque a necessidade é enorme. Porque tem a ver com a pregação do Evangelho a todos os povos, em todo o mundo. E às vezes nem todos estão aí aptos a abraçar esse desafio. E eu não estou aqui reduzindo isso a missões transculturais, mas a uma jornada ministerial do qual o Senhor colocou na nossa mão para a gente trilhar e caminhar e abraçar para servi-lo com fidelidade. Então, qualquer ministério você olha e caberia mais 2, 3 pessoas do seu lado para ajudar, não é mesmo? Você que está aí na frente de algum ministério, você olha e fala assim, rapaz, caberia mais um aqui para fazer isso, mais uns 2 aqui nessa área, seria top, ficaria assim, no jeito, né? Mas o Senhor mesmo já advertiu, olha, os trabalhadores são poucos. A outra advertência é, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobo, não aos lobos, mas para o meio de lobo. Ou seja, vocês vão para um lugar aonde vocês poderão sofrer ameaças, colocar aí a vida de vocês em perigo. E talvez o sentimento de vocês vão ser um sentimento aonde vocês vão estar indefesos. E ele continua, e vocês não vão levar nem bolsa, não vão levar nem alforje, nem sandália, e nada de saudar o povo aí pelo caminho, né? A bolsa, aonde o pessoal levava o dinheiro ali daquela época, o alforje, aonde levava suas provisões. Se fosse lá no interior de Minas, talvez falaria assim, não vai levar nem a capanga, né, nem a marmita. Talvez aqui não vai levar nem o seu cartão de crédito e o lanche do McDonald's sem aquela paradinha de 5 minutos. Né? É para ir assim mesmo, desse jeito. E aí ele continua ainda a dizer, permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário, não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Agora ele está falando isso aqui, a maioria era judeu, e Jesus pôs no coração ir para Jerusalém. Tinha que atravessar uma região da Transjordânia, uma mescla ali de judeu com samaritano, com gentil, e judeu considerava esse pessoal impuro. Comida não tem a ver igual aqui com a nossa cultura, né? A gente sai correndo, come dentro do carro, e aquela loucura. Aqui comida tem mais a ver talvez com a região onde nós trabalhamos, tem a ver com comunhão, com tempo de qualidade. A comida é mais uma coisa do todo, mas tem a ver com sociabilidade. Mas aí a pergunta é, como os judeus vão manter comunhão e parar para comer com aqueles do qual eles mesmos consideram imundo? Imundo. Jesus aqui está dando uma lição e falando, olha, para levar o Evangelho tem que transpor barreira de cosmovisão, barreira cultural, barreira de preconceito, para poder, então, o Evangelho ser pregado. Porque muitas das coisas que nos atrapalham a levar essa mensagem tem muito a ver com o nosso coração, muito a ver com o nosso interior. Mais do que as barreiras que são colocadas aí, e elas estão aí, são verdadeiras, mas a barreira do nosso coração é o que muitas vezes nos impede de anunciar o Evangelho. E diz, quando porém entrardes numa cidade e não vos receberem, ou seja, saiba que haverá também resistência. Eu estou enviando vocês, a mensagem é de esperança, a mensagem é uma boa notícia, é a boa nova. Mas não quer dizer porque é uma boa notícia, todos estão dispostos a recebê-la, de portas abertas a recebê-la.
E aí a gente pode recapitular aqui essas advertências. Então o Senhor Jesus está falando, olha, então vocês vão, e saiba que a seara é grande, é pouca gente, vocês vão com o bolso furado, duro, sem dinheiro, vocês vão comer o que tiver, o que oferecer a vocês lá na casa, coma, e vocês vão para o meio de lobo, às vezes vocês vão se sentir indefesos, entrar em crise, e pior ainda, pode bater a porta na cara de vocês e não receber. Aí a gente olha para o texto, se a gente parar aqui, creio que todo mundo ia levantar a mão e falar, eu quero, né? Parece que não tem nada aqui que nos anima. Quando a gente olha para essas advertências, se a gente parar aqui, é até meio desesperador, pelo menos para mim. Quando eu olho assim e falo, ó, Senhor, mas e como assim? Como é isso? Né? Mas o que o Senhor queria trabalhar na vida dos discípulos e deixar de uma forma bem clara, é que a missão não dependia de nada disso. A missão depende do Senhor. E é isso que ele diz lá em Lucas 22, 35, quando o texto diz, a seguir Jesus perguntou aos discípulos, quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandália, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Eles responderam, nada faltou, nada. O Senhor queria trabalhar, na verdade, aqui, a dependência no coração dos discípulos, para eles entenderem que o que define a gente iniciar um trabalho missionário, ou um ministério, não é mensurarmos o tamanho dele para ver se a gente vai conseguir ou não, mas é olhar para o Senhor e saber que a missão é dele e caminharmos então em fé, em fé. Não depende do quanto o bairro, a comunidade ou a favela oferece muito risco ou menos risco. O que importa é nós irmos na obediência do Senhor, sabendo que o Senhor está conosco e é o Deus que nos livra. E não é também porque nós temos dinheiro no bolso, ou a falta dele, que nós vamos começar a sonhar com algo novo, mas é porque nós caminhamos na dependência do Deus da provisão. Não importa também, irmãos, se as pessoas vão ser receptivas ou não. Nós vimos aqui o desafio de países. Nós acabamos de chegar do CBM. Vários lugares com portas aparentemente fechadas, aonde aparentemente não somos bem-vindos. Mas nós vamos, é porque essa é uma ordem do Senhor, do qual é o próprio Senhor quem vocaciona, e é o próprio Senhor quem abre as portas, de tal forma que nós vamos para glorificar a Deus, através da nossa vida, e através da nossa pregação do Evangelho, independente de resultado, e se bater a porta na nossa cara, louvado seja Deus, que nós tivemos a oportunidade de servir a Ele com fidelidade, e no fim das contas eles estão rejeitando, não somos nós, é o Evangelho da salvação. A nossa visão missionária tem que ser cristocêntrica, em todas as nossas ações. Quando nós abraçamos o ministério, nós temos que abraçar o ministério com essa visão teocêntrica, nós fazemos para a glória de Deus, e é isso que importa. Um dos missionários que serviu no interior da China, muitos conhecem, o Hudson Taylor, né? E aí ele tem uma frase muito famosa e bastante usada, mas lendo assim, uma coisa que me chamou a atenção foi, antes dele ir para lá, ele colocou no coração dele, quando ele era pastor de uma igreja local ainda, viver, ou assim, ter uma disciplina, ou desenvolver uma disciplina de caminhar na dependência do Senhor. Ele radicalizou.
ele chegou no conselho lá e falou que não queria mais salário, né? E não é para tirar o salário do pastor não, viu, conselho? É só um exemplo aqui. E aí, então, ele colocou no coração assim, porque quando eu for para lá, eu não tenho ninguém, eu tenho o Senhor, então eu vou precisar depender dEle, senão eu vou viver ansioso e não farei quase nada. E aí, ele pôs no coração de que tudo aquilo que ele precisasse, ele ia apresentar ao Senhor em oração. Aí lá na frente do livro, ele relata algumas vezes que ele tinha que pagar a conta, e a conta era tanto, e o dinheiro não chegava no dia do pagamento, e aí quase na hora do correio fechar, ele ia lá olhar a correspondência e o valor estava lá, né? Mas o que chama a atenção é que ele fala que assim, aí chegou em casa e ele foi reclamar com a esposa dele. E falar assim, mas por que tinha que ser assim, né? Deus deixa tudo para a última hora. E a esposa falou assim, mas que graça teria se não fosse? Porque é assim que nós caminhamos na dependência. É na hora dele, do jeito dele, do momento dele, enquanto nós caminhamos, descansando o nosso coração nele. E aí lá no final da sua vida, quando ele olha para trás e reflete tudo isso, é quando ele fala que a obra de Deus, realizada da maneira de Deus, nunca deixará de ter a provisão de Deus. O Senhor já fez as advertências, quando nós abraçamos a missão, ou o ministério, a caminhada ministerial, tem sim os seus desafios. Mas por outro lado, a caminhada ministerial, ela é feita na autoridade do Senhor, porque diz aí que o Senhor designou, foi o Senhor quem enviou. O verso 3 diz, ide, eis que eu vos envio. E o verso 19 diz, eis aí vos dei autoridade. Então não foi de um dia para o outro que os discípulos levantaram e falaram assim, bora lá experimentar esse negócio de missões, né? Não, é o Senhor quem os chamou, deu a eles aqui a vocação, algo importantíssimo, para a gente poder abraçar ou assumir determinado tipo de ministério. Ministério não tem a ver com o nosso desejo, em primeiro lugar, tem a ver com a vocação que nos foi dada, que aí sim, a partir da vocação, nós almejamos servir, porque tem a ver com aquilo que foi nos dado. E aí o Senhor, então, enviou esses discípulos para os preceder. E é tão interessante, porque se por um lado, a gente olha, e a gente vê que o Senhor enviou eles como cordeiro para o meio de lobo, e quando é o Senhor quem envia, ainda que tem riscos, muitos lugares, esse cordeiro não está desamparado. Quem envia é o pastor das ovelhas, é o pastor que se faz presente. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê ali um pastor humano, Davi, e cuidando das suas ovelhas literalmente, bicho animal. E quando ele vê ali as ovelhas sendo ameaçadas, o urso, um leão, ele vai lá e ele se coloca no meio das ovelhas e do urso e livra as ovelhas. Agora aqui não é Davi que está prometendo ou dando autoridade. O pastor aqui é o pastor das nossas almas. É aquele que é soberano e que detém o controle sobre todas as coisas. E é confiado nele, nesse pastor, que nós obedecemos e caminhamos aonde ele quiser nos enviar. Mas nós não fazemos isso sem oração. Porque é isso que ele diz, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. A gente vai, a gente se dispõe, mas a gente faz isso de joelho dobrado, clamando ao Senhor, para que o Senhor nos encha, nos preencha da tua palavra, da tua presença, nos encoraje, a gente abra o coração para poder falar o quanto nós dependemos dEle.
E eu me lembro um dia, quando eu estava ainda realizando o ministério numa favela de Manaus, e tinha ali 16 etnias, aonde a gente estava iniciando um plantio de igreja. E estávamos ali no início de ajuntamento, e reuníamos ali no que eles chamavam de areal, que era um local central ali daquela comunidade. E dava ali umas 15 pessoas, 20 pessoas, e eu levava uma caixinha de som, um rastelo, literalmente, rastelo mesmo, que eu achei lá em algum lugar, e enterrava o rastelo no chão e colocava um microfone para poder então pregar ali e falar do Evangelho. E o pessoal vinha devagarzinho, ficava em volta e ouvia. Até que então o líder da comunidade falou assim: olha, eu não quero saber de pregação aqui embaixo mais não. Tu vai lá para cima, e aí tu pode ficar lá. Só que na área de cima era uma área de invasão, ocupação, né? Uma área de ocupação recente. Então tinha poucos assentamentos ali. E aí eu fui para lá, domingo de manhã, e levei a caixa de som e tudo, e preparei o estudo, e comecei a arrumar as coisas, e não chegou ninguém. E eu pensei assim: Deus, esse negócio não vai funcionar não. Lá embaixo parece que estava desenvolvendo, mas o povo não vai subir aqui para cima, e está só eu. Já passou da hora, ninguém chegou, então, e aí, o que é que eu faço? Até que eu entendi assim: eu acho que eu preciso pregar para mim mesmo, porque eu estudei tanto, e se não veio ninguém, e eu preparei, então é para mim. E abri a Bíblia e comecei a pregar. E aí, estou ali no meu metade do segundo ponto, chega uma criança, e senta ali. E eu pregando, e aqui na minha cabeça, negócio estranho, não veio ninguém mesmo. E aí eu, Deus, mas tu quer pregar para mim, tu quer falar comigo, mas só está eu aqui, mas é esquisito. E pregando e pensando comigo, mas tinha uma criança lá, mas na minha cabeça só estava eu. E aí acabou aquele momento, eu entrei no carro, fui para casa bravo, e tinha uma missionária chilena comigo, e eu falei assim: olha, acho que à noite a gente não precisa voltar aqui nesse trem não, porque não deu ninguém. Aí ela: não desanima não e tal, né? E animando meu coração lá, eu falei: rapaz, lá embaixo é que dava gente, aqui em cima não adianta não, eu não vou vir não. Aí deu 5 horas, tomei banho, liguei para ela: bora, né? Tem que ir, né, irmãos? Aí pegamos o carro e fomos lá para a comunidade. E aí quando chegou lá, mesma coisa, eu preparando ali, e vi ela conversando com uma mulher. E ela falou assim: cowboy, corre aqui, escuta o que ela tem para falar. E antes de começarmos então o culto da noite, aquela mulher em pranto, ela falou assim: olha, pastor, e eu não era pastor na época ainda, mas eles chamavam assim: olha, pastor, tem 6 meses que a gente veio para cá, e ali, ó, meu barraquinho é aquele ali. E hoje de manhã eu estava lá pregando a lona no barraquinho, e falando com Deus: Deus, o Senhor me esqueceu, o Senhor não se lembra de mim mais não, nem igreja tem aqui, olha onde eu vim parar, aqui no meio do mato, aqui nessa ocupação, e o meu menino está lá doente, no hospital, 2 dias, e se ele não for curado, vai arrancar a perna dele, e o Senhor abandonou a gente, e o Senhor não ama a gente nada não, aquilo que eu ouvi, tudo é à toa mesmo. Aí, pastor, eu comecei a ouvir um louvor, aí eu falei: uai, louvor aqui? Aí eu comecei a ouvir uma pregação, e Deus foi ministrando no meu coração, e eu falei para o meu filho assim: filho, tem um culto aqui, corre lá, vai orar pelo seu irmão. E aquela criança chegou lá, e aí ela falou: pastor, e eu estou para te falar, o meu menino foi curado, nós oramos, e eu entendi que Deus me ama, eu entendi, e Deus ministrou o meu coração, que eu preciso voltar para Ele, não tem como viver longe dEle. Irmãos, e eu estava ali,
questionando e pensando: Deus, essa pregação é para mim mesmo, porque não tem ninguém aqui. Enquanto eu não via ninguém, Deus estava vendo a dor e o sofrimento daquela indígena ali no seu barraco. Enquanto eu olhava e pensava: Deus, isso aqui é perca de tempo, Deus estava fazendo um milagre. Enquanto eu pensava: ninguém está ouvindo, Deus estava ministrando o amor dele no coração daquela pessoa. Enquanto eu pensava que era perca de tempo, Deus estava trazendo de volta alguém que estava afastado, porque a obra é dele. Mas nós precisamos obedecer, pregar, independente como que a gente está naquele dia. A gente precisa ser fiel. Não tem a ver com o nosso sentimento, tem a ver com a nossa fidelidade a Ele, ainda que naquele dia seja dia de luta para o nosso coração. Mas cabe a gente dobrar o joelho em oração ao Senhor, e caminhar na dependência, falar: Deus, a obra é sua, eu estou mal, eu nem queria ir lá, mas a obra é sua, e eu vou. Porque assim como eles dependem do Senhor, eu também dependo. Eu também dependo. O Senhor nos chama para fazer essa jornada, essa caminhada ministerial, essa caminhada missionária. Se por um lado tem desafio, por outro lado, nós caminhamos debaixo da autoridade do Senhor. E por fim, nós temos que saber que essa caminhada ministerial, ou essa caminhada missionária, ela deve ser centrada na alegria em Jesus, na pessoa de Jesus. Porque diz aí a partir do verso 17, que os discípulos então regressaram e foi ali prestar relatório da experiência deles ali no campo missionário, ou naquela viagem de curto prazo. E eles estavam alegres, satisfeitos, mas uma alegria que o Senhor precisou aqui dar uma reorientada no coração deles, E é tão interessante, eu estava lendo um livro do Tim Keller, sobre idolatria, e aí ele tem uma frase, ele diz assim, fazendo um alerta: o coração humano toma coisas boas como uma carreira de sucesso, amor, bens materiais e até a família, e faz delas seus bens últimos. Nosso coração as diviniza como se fossem o centro de nossa vida, porque achamos que podemos ter significado e proteção, segurança e satisfação se as alcançarmos. Ou seja, aquilo que é bom, que é até estrutura criacional, pode virar idolatria no nosso coração, se o nosso coração não estiver alinhado na pessoa de Jesus Cristo, satisfeito na pessoa de Jesus Cristo. E aí Jesus olha e diz assim: olha, ok, até os demônios aí foram expulsos, mas olha, expulsão de demônio não dá salvação. Aqui Jesus mandou os 12 primeiro, no meio dos 12, Judas estava lá, depois mandou os 70, talvez Judas estava aqui também, mas a gente sabe o fim dele, aonde estava o coração dele, e Jesus aqui está dando uma realinhada, e está falando: olha, é bênção, mas cuidado com o orgulho que gera idolatria, porque eu vi Satanás caindo do céu, como um relâmpago, e o que fez isso acontecer foi justamente o orgulho, almejar coisas grandiosas demais, que não pertencia a ele, almejar coisas gloriosas demais, que pertencia somente ao nosso Deus, e eu já vi essa cena antes, então cuidado. E aí o Senhor vai alinhar o coração, e vai trazer à memória do verso 13 ao verso 16, um momento na história que irá acontecer, um momento de juízo,
E ele diz aqui alguns ais, tem a ver com o juízo de Deus sobre o povo. E ele fala aqui de cidades que no dia do juízo não haverá misericórdia para elas. Dentre elas a própria Cafarnaum, aonde o próprio Senhor Jesus desenvolveu uma parte do seu ministério. E ali em Cafarnaum, onde ele chamou alguns dos seus discípulos, aonde ele ia na sinagoga para poder pregar as boas novas, aonde ele pregou e fez o discurso do pão da vida. Eles ouviram a mensagem das boas novas a partir do próprio Cristo, mas o orgulho tomou conta, endureceram o coração e não creram nessa mensagem para serem salvos. E ele está falando: olha, não se alegre nisso, não coloque assim o seu coração, a sua satisfação última nas coisas que acontecem, ainda que seja boa. Não é que você não vai se alegrar com o coração alinhado, reconhecendo a glória de Deus, mas não dependa para que as coisas aconteçam, para que você se alegre no Senhor. Se alegre por causa daquilo que Cristo fez, por causa da sua presença em nossa vida, porque Ele prometeu essa presença que não nos abandona. E aí o Senhor Jesus diz: olha, haverá o dia do juízo, e nesse dia não vai ser dia de alegria para alguns, vai ser dia de lamento, dia de choro, dia de tristeza. Então, verso 20: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. A ideia de Jesus é: olha só a bênção que tudo isso aconteceu, mas eu vim na verdade para oferecer algo ainda maior, e tem a ver com vocês, não tem a ver com aquilo que você fez em último caso, tem a ver com aquilo que eu vou fazer, porque vocês estão preparando o caminho, eu estou indo para Jerusalém. Então se alegre, porque naquele último dia haverá juízo, haverá choro, haverá julgamento, mas se alegre, porque o nome de vocês está no livro da vida. Vocês não serão julgados, porque eu estou indo para Jerusalém, o meu sangue vai ser derramado, eu vou entregar a minha vida por vocês, e no terceiro dia eu ressuscitarei, e eu vou vencer a morte, e oferecerei vida eterna, e vocês permanecerão eternamente ao meu lado, se alegrando, uma alegria que não terminará, que não findará nunca. Então se alegre nisso. Nós somos convidados a fazer essa caminhada ministerial. Ela tem os desafios, nós caminhamos na autoridade do Senhor, e nós somos convidados a depositar a nossa alegria e a nossa satisfação, não naquilo que fazemos em última análise, mas na presença real do Senhor Jesus em nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração, vamos ficar de pé, e eu queria orar junto com a igreja. Deus, nós louvamos o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença maravilhosa. Obrigado pelo privilégio de te servir, Deus. Obrigado porque o Senhor escolheu o teu povo. Obrigado pelo privilégio de te adorar como igreja. Obrigado pela salvação em Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor nos salvou, mas o Senhor também nos dá o privilégio de te servir. Obrigado porque o Senhor faz coisas maravilhosas através da sua igreja, e nós somos testemunha disso. E apesar de nós, o Senhor tem nos usado, nós temos nos alegrado com aquilo que o Senhor tem feito, mas com o nosso coração alinhado, reconhecendo que tudo é o Senhor, tudo é para a tua glória, e nós nos alegramos em ti. Ó Deus, louvado seja o Senhor.
anime o coração daqueles que o Senhor levantou e deu a eles vocação, dons, ministério, para que eles, ó Deus, não desanimem nessa caminhada ministerial, para que eles sirvam o Senhor com alegria, com convicção, que o Senhor está com eles todos os dias, tem poder para animar o coração, tem poder, ó Deus, para mesmo às vezes, em dias difíceis, aonde as pessoas não querem ir fazer, o Senhor tem poder para encorajá-los e operar, apesar de nós. Louvado seja o Senhor por isso. Obrigado, ó Pai. Anime o coração do teu povo. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.